pessoal, tudo bem? Como é que foram de Natal? Estamos começando nos próximos dias, né? Estou gravando hoje no dia 30, daqui a 24 horas estaremos mudando de ano, de 2025 para 2026. Quero já desejar um ótimo 2026 para todos nós e para você especificamente eu trabalhei 10 dicas para que você possa começar o ano de 2026 da melhor forma possível, bem organizado nas suas atividades. 10 dicas para começar bem o ano no serviço público. Elas são dicas muito simples, mas que vão ajudar muito você a atravessar o ano de 2026, já se planejando de uma forma muito melhor. Então, nós vamos para a primeira dica. Dá uma olhada aí. Então, vamos lá. Relembre o propósito do serviço público. Servirmos pessoas e não processos. É muito importante que a gente entenda que por trás de cada processo, por trás de cada peça burocrática, existe um ser humano. A gente serve pessoas. Propósito dá sentido ao trabalho. Então, a gente precisa de lembrar, porque quem lembra para quem trabalha, trabalha melhor. Servidor público é servir ao público. Então, a gente não está servindo a burocracia. Através da burocracia, a gente atende as pessoas. Por trás da burocracia tem uma dor, por trás de um processo tem sempre a dor de uma pessoa, de várias pessoas, centenas de pessoas e às vezes milhares de pessoas. Então é muito importante lembrar disso. A gente não atende processo, a gente não presta serviço para processo, a gente presta serviço para as pessoas através de processos, através de burocracia. Então, quando a gente lembra dessa finalidade, a gente começa o ano melhor e já começa bem focado naquilo que é a nossa função. Dica número 2. Planeje o ano com metas realistas. O planejamento evita improviso. Metas possíveis geram resultados. O planejamento é dever do setor público, gente. Quando você planeja, você se organiza. Então, nós precisamos logo pegar esse ano de 2026, dividir em semestre, dividir em quadrimestre, dividir em bimestre, 2 meses, dividir em meses, dividir em semanas. E aí a gente colocar os objetivos, preenchendo esses espaços até o final do ano, para que a gente possa rever o planejamento estratégico que cada setor, que cada governo tem, para que a gente possa encaixar esse planejamento. Poxa, Luciano, mas isso vai me dar uma perda de tempo muito grande. Não é perda de tempo, porque depois que você planeja, você trabalha muito melhor. Existe um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: se você vai usar uma faca para cortar, para descascar batatas, passe o maior tempo amolando essa faca. Seria o planejamento. Amola essa faca, prepare essa faca, porque depois é muito mais fácil o ato de descascar a batata. Então, isso é muito importante. Planeje o seu ano. Divida o seu ano em pedaços menores para que você possa ter objetivos a cumprir no final de cada um desses períodos, para que no final do ano, acumuladamente, você tenha um avanço que você previu no ano de 2026. Começar o ano novo sem objetivo para chegar lá em dezembro é a certeza de no meio do caminho se perder e aí não ter mais controle do que está fazendo. Então, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é dever de cada setor público. Lembre-se disso, não é uma coisa opcional. Você, através do planejamento, tem uma estruturação muito maior do seu trabalho. Faça que você capriche nisso aí, que você vai sentir um ano muito mais fácil de atravessar. Dica número 3. Defina prioridades desde o início. Nem tudo é urgente. Priorizar é usar bem o recurso público. Quem tem várias prioridades não tem nenhuma, gente. Às vezes você fala com a pessoa diz assim: aqui no meu setor eu tenho essas 10 urgências. Quem tem 10 urgências não tem nenhuma. Você precisa de resolver atacar a primeira urgência, resolveu, ataca a segunda urgência, ataca a terceira e assim por diante. E quando você tem um planejamento bem estruturado, você não tem aquele dia a dia em que a pessoa já chega no setor cheio de urgências, cheio de demandas que ela não consegue avançar porque ela está cheia de demandas. Um trabalho bem planejado diminui muito aquelas demandas urgentes. Então, fazer aquilo que é necessário, fazer tudo ao mesmo tempo não é fazer bem.
Fazer bem é se planejar, organizar, elencar as prioridades e resolver as prioridades uma a uma na sua ordem de importância. Aquela que tem uma necessidade maior é resolvida, depois a outra e assim por diante. Dica número 4, pessoal, atualizar os conhecimentos. Normas mudam, a capacitação é responsabilidade profissional. Faça cursos como esse aqui que você está fazendo agora da ESESP. Se organize, estude. Uma forma muito simples de se atualizar é utilizar 20, 30 minutos por dia se atualizando. Vou dar um exemplo. A pessoa às vezes pega uma condução que dura 40 minutos, 1 hora, todos os dias. Ela pode, nesse período, reservar para estudar alguma coisa, para atualizar alguma coisa, para ver um vídeo no YouTube, para ver essa aula na internet, enfim, para que ela não tenha aquele período sendo perdido, às vezes com atividade só de lazer. Não estou dizendo para você não ouvir uma música no seu tempo livre, no seu tempo de trânsito, ouvir alguma coisa que você gosta, não é isso. Mas reserva 20 a 30 minutos para fazer alguma coisa que vai te capacitar. E presta atenção, as leis mudam, as estruturas mudam, os ambientes mudam. Em 1 ano você tem uma mudança muito grande. Estude para que você possa acompanhar as mudanças no seu setor. Está sempre atualizado, porque isso vai facilitar muito o seu trabalho. Em determinado momento você vai ver que estar atualizado vai te livrar de uma situação que você vai dizer assim, nossa, esse estudo, essa atualização que eu fiz nessa norma aqui me facilitou muito a vida. Às vezes você está trabalhando uma sequência toda baseada numa informação que já foi ultrapassada. Isso vai fazer com que você tenha que voltar e fazer tudo de novo. Então, estude, aprimore, faça cursos, veja as possibilidades de cursos e treinamentos gratuitos. A ESESP do Governo do Estado é um órgão que tem dezenas de cursos e capacitações gratuitas e de altíssima qualidade, que se você tivesse que pagar aí fora, você ia gastar muito dinheiro. Esses cursos são dados de forma gratuita, estão disponíveis, e quem aproveita essas informações vai avançar e vai estar na frente, sempre liderando. O 5º item, chegamos na metade das 10 dicas, mas o 5º item é muito importante. Comunicação clara evita retrabalho. Escutar também é comunicar. Transparência gera confiança. Então, olha, comunicar bem, claro, checar se a pessoa entendeu, checar se você entendeu. Bom, deixa eu ver aqui se eu entendi. Eu vou ter que fazer assim, 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 é isso? Ou então, vamos ver se você entendeu. Me fala aí o que você vai fazer. Essa comunicação evita o retrabalho. O que é o retrabalho? Tem que fazer tudo de novo, porque foi mal feito. E às vezes a gente fala, a pessoa entende uma outra coisa, não é aquilo que a gente queria expressar. Então, a comunicação é fundamental. Junto da comunicação, a transparência gera confiança. Quando você está num setor onde as informações circulam, onde todo mundo tem acesso a informações, essa equipe é mais coesa. Então, a comunicação é fundamental. Trabalhe na comunicação. Outra coisa, escutar também é se comunicar. E escutar não é só parar e ouvir o que a pessoa está falando. É se colocar na posição daquela pessoa que está falando para poder compreender as dores, o que ela está passando para você poder tirar daquela informação uma possibilidade de interação mais perfeita. Então, essa é a nossa 5ª dica. Já vamos para a 6ª dica agora. Valorizar o trabalho em equipe. O serviço público é coletivo. Resultados dependem de cooperação. Enfatizar a integração entre setores. Gente, no serviço público, o trabalho em equipe é fundamental. Todo mundo já ouviu falar de um jogador de basquete americano muito famoso, Michael Jordan, e ele era um fenômeno. Realmente ele desequilibrava as partidas, como o Pelé, por exemplo, desequilibrava. E ele sempre falava o seguinte: eu, com meu talento extraordinário, posso vencer jogos, eu posso virar jogos, mas um campeonato inteiro eu não tenho como vencer, porque é um trabalho de equipe. Se ele não tiver na equipe dele um jogador de alto nível também fazendo a tarefa que ele tem que fazer em outro momento, em outra área da quadra que ele não pode estar presente em 2 momentos, em 2 espaços ao mesmo tempo, aquele time não chega a ser campeão de um campeonato. Então, uma equipe de serviço público, de gestão pública, ela tem que ser um trabalho coletivo,
Por melhor que seja o desempenho de uma pessoa, a interação entre os membros da equipe, quando ela é perfeita, todos motivados, todos na mesma direção, entendendo a necessidade do trabalho de equipe, o resultado vai aparecer. Movimentos individuais desconectados, por melhor que sejam, por mais eficiente que sejam, não costumam dar tantos resultados quanto o trabalho somado de várias pessoas na mesma direção. Lembre de um barco sendo remado por vários remadores. Se os remadores estão todos remando juntos, esse barco vai andar em grande velocidade. Se esses remadores estão remando muito forte, mas em direção diferente, o barco pode não sair do lugar e às vezes até virar. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental para que a gente tenha resultados. Vamos seguir mais uma dica para você. Pratique ética todos os dias. Ética não é só norma, é atitude. Pequenas decisões constroem credibilidade. Ética, gente, é fazer com que você tenha os seus direitos e deveres bem claros. Fazer com que você sinta que você deixa ao seu redor as pessoas confortáveis. É não invadir um espaço que não é seu, é de uma outra pessoa. Ética é agir corretamente, é tratar com respeito as pessoas, é respeitar as diferenças. Você não precisa de ter o mesmo gosto de uma pessoa que está trabalhando no seu setor, mas precisa de respeitar. Você não é obrigado a vestir a mesma roupa que aquela pessoa, mas é importante que você respeite a forma que ela escolheu de se vestir. Enfim, ética resolve todas as questões porque tem relação com cumprir leis, com noção de direitos, noção de deveres, noção de quando o seu espaço acaba e começa o próximo espaço, num ambiente onde todos exercitam a ética, não como obrigatoriedade, mas como uma cultura, esse ambiente é muito mais agradável. E você sabe, quando você sai de casa para um ambiente agradável, para trabalhar num ambiente agradável, é muito melhor do que você sair de casa para trabalhar num ambiente de tensão, num ambiente onde tem pessoas que não respeitam o espaço das outras, pessoas que estão tentando tirar vantagem, tudo isso destrói completamente aquilo que a gente falou na dica anterior, o trabalho de equipe. Então, a ética complementa a valorização do trabalho de equipe. Seguindo, nós temos mais uma dica para você. A 8ª dica, cuide da saúde e do equilíbrio. Cansaço afeta decisões. Cuidar de si melhora o atendimento ao cidadão. Muita atenção ao bem-estar e saúde da equipe. Gente, a saúde e o bem-estar, elas são muito negligenciadas. Às vezes as pessoas estão trabalhando de uma forma pouco eficiente porque estão doentes, estão desequilibradas, estão com a saúde mental alterada, estão com a saúde física alterada, estão trabalhando num ritmo em que elas estão acima da capacidade física e mental. Tudo isso é muito importante. Preste atenção nos sinais. Eles vão aparecer. Um sinal de tristeza, um sinal de irritação, um sinal de desespero, um sinal de desconforto. Às vezes são sinais muito pequenos e às vezes são sinais que todo mundo percebe. A saúde da equipe, o bem-estar físico e mental da equipe é fundamental para que os resultados apareçam. Vamos seguir para a 9ª dica para você fazer um ano de 2026 muito melhor. Seja aberto a melhorias. Os processos podem ser aperfeiçoados. Inovar é melhorar o serviço prestado. Pequenas mudanças fazem uma enorme diferença quando elas são somadas. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Faça um compromisso com você mesmo. Melhore um pouquinho todo dia. Às vezes, quando eu estou dando palestra, eu pergunto quantos % você acha que você pode melhorar a cada dia. Aí uma pessoa fala assim, 30%, 50%, o outro fala 100%. Gente, isso seria ótimo, mas é muito difícil, para não dizer impossível. Tente melhorar 1% todos os dias, 0,5% todos os dias, 0,1% todos os dias. Presta atenção, parece pouco, mas o ano tem 365 dias. Se você melhorar um mínimo por dia, eu vou fazer esse relatório melhor hoje do que eu fiz ontem. Simplesmente eu vou ficar mais atento, já é uma melhora. Se você fizer isso todos os dias ao longo do ano, a melhora do primeiro dia do ano para o último dia do ano é enorme. Escreva, coloque metas,
Coloque metas para atingir em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Olha, isso vale para a vida pessoal também. Nas finanças, estourou o cartão de crédito, coloca lá, eu vou controlar o meu cartão de crédito até o final do ano. No primeiro mês eu controlo tanto, segundo mês, quando você chegar em dezembro, você vai ter o cartão de crédito controlado. Isso também funciona nas finanças pessoais, nas relações pessoais. Eu vou melhorar a relação com essa pessoa, eu vou melhorar a relação na família. Tudo pode ser melhorado um pouquinho a cada dia. Gente, essa dica das 10 que eu falei aqui, essa é muito valiosa, porque ela faz com que você melhore muito pouco a cada dia e na somatória isso é uma melhora gigante. Acredite, isso dá grande resultado. Escreva, hein? Escreva para você checar, não esquecer e chegar no final do ano com as anotações que você fez agora, em dezembro, início de janeiro, para ver quanto você evoluiu e vai ter a felicidade de ver essa evolução. Coloque na semana, eu consegui essa semana? Sim, não, mais ou menos. Aí na outra semana eu vou trabalhar para que aquele mais ou menos vire sim, ou para que aquele não vire mais ou menos, sempre melhorando um pouquinho para você continuar tendo aqueles resultados que somados vão fazer uma grande diferença. Chegamos na última dica que é fundamental, que é a atitude. Comece o ano com atividade positiva. Postura influencia o ambiente. Colaboração gera melhores resultados. Comece com uma atenção muito grande à sua atitude. Gente, o estoicismo é uma base filosófica que tem uma reflexão poderosa, que é o seguinte: nós controlamos muito pouco os fatos ao nosso redor. Muito pouco. A gente, se você observar, você controla muito pouco os fatos ao redor, o que acontece no país, no setor que você trabalha, enfim, a gente controla muito pouco. Agora, a gente pode controlar e deve controlar totalmente a nossa reação diante dos fatos. Aconteceu alguma coisa que você não queria, a sua reação pode ser simplesmente de consertar, de ver o que pode ser feito, ou pode se irritar profundamente e perder o dia. Isso é do seu controle. Então, controle as suas emoções diante dos fatos e tenha uma atitude positiva. Já que você vai ter que ir para o trabalho, já que você vai ter que se dedicar, faça isso com muita boa vontade, de forma positiva. Comece o ano com o interesse de fazer tudo positivamente, porque as coisas começam a funcionar te ajudando a partir do momento em que você faz isso de forma muito positiva e isso contamina o ambiente. O contrário também é verdade. Quando a pessoa está derrubada, ela também contamina o ambiente. E nós vamos agora para um exercício para que você possa fazer e não esquecer, que é o seguinte: escreva as 3 atitudes mais importantes que você vai mudar esse ano e releia a cada 15 dias ao longo do ano para ver se você conseguiu cumprir. Lembre-se bem, um planejamento tem que estar escrito. Aquilo que está escrito é um mapa de voo. Aquilo que não está escrito você acaba esquecendo. Então escreve lá as 3 coisas mais importantes desse ano. Eu vou resolver essa questão pessoal minha, eu vou resolver essa questão financeira pessoal minha, eu vou resolver essa questão no setor de trabalho importante de relação que eu ainda não resolvi, eu vou trabalhar na direção de ter essa evolução esse ano. Escreva e a cada 15 dias avalie quanto % você avançou naquilo ali. Se avançou bem, ok, mantenha o avanço. Se avançou mais ou menos, mantenha o avanço e tente melhorar. Se não avançou nada, use aquilo como referência para poder avançar alguma coisa nos próximos 15 dias. É isso. Feliz 2026. Estaremos aqui com você sempre através de mais atividades como essa para ajudar o seu dia a dia. Feliz 2026, um ano maravilhoso para você, muito bem planejado, utilizando uma energia positiva, um planejamento positivo, organização para que o seu ano tenha muito melhor resultado e te dê muito mais satisfação. É isso aí.